Hoje nós vamos falar sobre coisas que podem estar afetando o seu relacionamento com Deus e você não percebe. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as 5 principais feridas emocionais que podem estar governando a sua vida, Ou estar destruindo o seu relacionamento com Deus. E a base de tudo isso será a Bíblia, obviamente, porque nela nós vamos encontrar luz para identificar e tratar essas feridas, que estão ocultas muitas vezes no nosso coração. Então o objetivo não é falar dos reflexos espirituais, até porque eu vou criar outro vídeo falando sobre isso, mas é ajudar você apenas a identificar se você tem ou não, se você pode estar lidando com essa ferida sem que você perceba. Entender também as reações, os medos, os seus padrões e perceber se alguma dessas dores ela está ativa dentro de você ou não. Seja muito bem-vinda a esse canal, que Deus te abençoe. Meu nome é Michelle e eu criei esse canal para te ajudar a edificar o seu relacionamento com Deus, a construir um relacionamento com Deus mais saudável e que você possa também restaurar os seus outros relacionamentos para a glória de Deus. A primeira ferida que nós vamos falar é a ferida da rejeição. E essa ferida, ela nasce quando há uma rejeição emocional, geralmente na infância, por parte de pais, pessoas próximas ou alguém que você gosta muito, Talvez até pessoas distantes que demonstram algum tipo de rejeição pela pessoa, por você. Os sinais comuns que nós vemos nessa ferida são dificuldades de acreditar que é amado por Deus. Então, você pode ter diversas experiências com Deus onde Ele mostra o seu amor, inclusive a principal delas, que foi Cristo na cruz. Você não consegue se sentir amado, você se sente rejeitado, você se sente desprezado, você não consegue vivenciar plenamente o amor de Deus por você e nem busca compreender desse amor, porque você não se sente interessado por descobrir mais sobre isso, já que você se sente rejeitado. Você também tem uma comparação constante, você acha que os outros é sempre melhor do que você acha que você é sempre inferior, que tem um problema com você muito sério, e você também tem uma auto-rejeição. Você rejeita a si mesmo, sua própria essência, o seu jeito, aquilo que é característica que Deus colocou em você. Então, infelizmente, você acaba tendo uma auto-rejeição. E você busca também excessivamente por um reconhecimento, seja espiritual ou emocional. Então você está sempre tentando fazer algo que se valide ou que se prove para as pessoas, para que você tenha um reconhecimento, para que você seja notado. Você tem sensibilidade exagerada, principalmente na hora da correção. Então é mais difícil para você ser corrigido, talvez de algo que você precise mesmo ser corrigido. Você tem uma resistência, sabe? Porque você é sensível demais naquilo, você já associa a rejeição. Sensação frequente de que está sendo desprezado. Às vezes, se a pessoa não dá atenção da forma como você gostaria, você se sente muito rejeitado por aquela pessoa. Então, você pode até amar a Deus, querer o Senhor, querer se relacionar com Ele, mas você não consegue sentir que você é verdadeiramente aceita pelo Senhor, porque a sua dor configurou o seu inconsciente nisso. Então, assim, não acho que essas feridas é por falta de fé ou por falta de oração, porque às vezes você até já ora, você já busca o Senhor. Mas existem essas feridas que distorcem, a forma como você se relaciona diretamente com Deus e também com as pessoas na sua vida. Já a ferida do abandono, ela surge quando há uma ruptura emocional entre você e alguém contra a sua própria vontade. Acontece da pessoa cortar laço com você e você não querer. Às vezes essa pessoa faz isso até sem que ela fale diretamente. Olha, eu tô cortando, eu tô te deixando, eu tô acabando com esse relacionamento. Ela simplesmente decide que vai embora, não quer nem dar satisfação. Pode ser dessa forma também. Mas os sinais comuns dessa ferida é o medo constante de ser abandonada por Deus. Em todas as situações difíceis que você enfrenta, muitas vezes você acha que foi Deus que te abandonou. Você tem uma ansiedade, no sentido espiritual, porque qualquer coisa que você está vivenciando de ruim, você já associa que Deus ele abandonou você. Então esse é um sinal comum, necessidade de sinais frequentes da presença de Deus. Então o tempo todo você quer uma experiência de que Deus está aqui com você. Senhor, fala comigo. Pai, usa fulano para falar comigo, porque você quer uma comprovação da presença de Deus. E você também tem uma oscilação intensa entre sua fé e o desespero. Uma hora você está cheio de fé,
outra hora você já tá desesperada, não consegue mais confiar no Senhor. E uma dependência emocional excessiva, talvez por líderes, pessoas, você se apega muito rápido a essas pessoas, chegando até muitas vezes criar uma idolatria por essas pessoas. Então você tem que vigiar para você não estar o tempo todo em cima daquela pessoa. Em momentos de crise também você interpreta o silêncio de Deus como um abandono. Então essa ferida do abandono, ela é comum, né? Eu acredito que a maioria, todo mundo já deve ter passado por uma ferida assim. Em algumas pessoas isso afeta mais e essa pessoa tem algumas reações de autoproteção, sabe? Talvez até mesmo de autodesprezo. Ela não se sente capaz de ser amada, ou ela acha que ninguém nunca vai ficar com ela para sempre, que alguém em algum momento vai deixar e vai abandonar ela. A outra ferida é a ferida da injustiça e geralmente nasce na experiência profunda de injustiça. Algo que fizeram com você que você acha que você não merecia ou que realmente, né, você não merecia. Seja qualquer tipo de coisa, abuso, enfim. Então foi injusto aquilo e abriu essa ferida de injustiça em você. E aí você se torna uma pessoa muito crítica, você tem uma rigidez moral muito extrema, você tem dificuldade em perdoar muito grande, se torna uma pessoa muito religiosa, muito dura e tem um julgamento muito severo quanto aos outros. Logo você julga a pessoa antes de ela mostrar quem ela realmente é. E existe uma dificuldade em confiar que Deus também é justo, porque você quer fazer justiça até com suas próprias mãos. Você quer se vingar, você quer punir os outros o tempo todo porque foi injusto que fizeram com você. E somente Deus é quem pode trazer restauração, restituição. E Ele traz no tempo certo, sabe? Se você não confia no caráter justo de Deus, né? Na plenitude, né? Na santidade de Deus, que a Bíblia fala que em Deus não há fissuras. Ele é como uma rocha firme que não há fissura nele, ou seja, não tem sombra em Deus, compreende? Que assim, não é que você tem que desprezar o erro do outro, aquilo que o outro fez pode ter sido errado, mas aquilo que essa pessoa fez não define você. Fala sobre a outra pessoa, mas não fala sobre você. Já a ferida da humilhação, ela é relacionada a uma exposição dolorosa, uma vergonha profunda que você sofreu. Então você tem vergonha constante diante do Senhor, tem dificuldade em aceitar perdão, tem aquela questão de se auto-sabotar espiritualmente, se autodeprecia, se disfarça, né, de humildade. Às vezes você fala de você mesmo no sentido inferior, achando que você está sendo humilde por falar daquela forma, mas você está se autodepreciando. Costuma se isolar espiritualmente, não quer falar com ninguém, não pede ajuda para ninguém, porque você tem medo de passar por uma exposição muito grande. E você peca quando você se afasta em vez de você correr para o Senhor. Então, no Éden, o casal de Adão e Eva, eles pecaram contra o Senhor e ao invés de correr para Deus e pedir perdão logo para Deus poder restaurar eles se afastaram de Deus, se esconderam de Deus por vergonha. Então, muitas vezes você sente uma vergonha tão grande quando você erra ou quando você peca e você se afasta do Senhor. Isso faz com que a restauração demore de acontecer. A ferida da traição ou a ferida da infidelidade, ela é quando você tem uma quebra profunda de confiança. Os sinais mais comuns dessa ferida de traição ou de infidelidade é a dificuldade em confiar em Deus ou até mesmo em autoridades que são espirituais sobre você. Lideranças, você tem uma resistência à submissão. Não estou dizendo que você tem que idolatrar os seus líderes, se submeter a todo custo e de qualquer jeito. Não estou falando desse sentido. Estou falando da submissão que a palavra diz pra gente ter. Porque os líderes espirituais foram colocados por Deus para cuidar de nós e eles vão prestar conta para o Senhor, né? Sobre isso. Mas aqui você tem uma resistência muito grande. Então, se o líder diz pra você fazer algo que vai ser bom pra você, você rejeita porque você se acha que é independente de líder, de discipulado. E você tem um distanciamento emocional de pessoas, e principalmente do próprio Senhor, e idolatra a sua própria dor e torna a sua dor como se fosse a sua identidade. Então essa ferida de infidelidade faz com que você também não consiga confiar em ninguém, nas pessoas ao seu redor. Você sempre desconfia de todo mundo e pra você todo mundo vai falhar e vai ferir você nessa área. E um exemplo muito claro disso foi José, porque ele passou por essas feridas. Ele foi rejeitado pelos irmãos, abandonado, foi injustiçado, indo até pra prisão, foi humilhado, foi ferido pela sua família. Mas
ele não escolheu idolatrar a sua dor. Ele teve muitos motivos até mesmo para se autodepreciar, mas ele escolheu confiar no Senhor. Gênesis 50, versículo 20, fala assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José viu propósito na dor que ele vivenciou, nas feridas que ele teve. E Deus curou José de forma tão profunda que até o nome dos seus filhos revelam o processo da sua restauração. E também não significa que José fingiu demência com aquelas coisas, com o pecado dos irmãos dele. Pelo contrário, quando ele se encontrou com seus irmãos, ele lembrou de tudo que vivenciou e teve que se retirar algumas vezes para poder chorar. Porque ninguém esquece de fato que o outro fez. Ele não idolatrou sua dor e suas feridas. E ele não achou que aquilo definia quem ele era. Mas ele percebeu que aquelas feridas impulsionaram ele para o propósito que Deus tinha para ele. E ele governou, o Egito por causa dessas feridas que foram lhe causadas. E ele não se tornou refém dessa dor, mas ele foi transformado por Deus através dela. Mas o exemplo máximo, de alguém que venceu essas feridas foi o próprio Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 26 até o 27, nós vemos como Jesus foi traído, como Jesus foi negado, como Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, foi humilhado publicamente, cuspiram em Jesus, bateram nele, teve também a sua nudez exposta e foi injustamente condenado. Mas Jesus foi até o final porque ele sabia que tinha um propósito, que ele precisava passar por aquilo, sabe? E ele não justificou o erro e o pecado das pessoas que fizeram isso com ele, mas ele não ficou olhando para a traição ou para o abandono e seguiu até o final. E hoje Jesus é glorificado. Você não lembra de Jesus apenas na cruz, onde ele foi humilhado, mas você lembra por Jesus ter ressuscitado e hoje está vivo, está com você, está comigo, sabe? Está vivendo a glória dele. E Jesus, ele não foi definido pela dor dele, ele perseverou, venceu, e por isso que hoje ele é glorificado. A dor, ela não é o destino da sua vida, é um processo que você precisa passar. E Deus não permite feridas para nos aprisionar ou para nos deixar naquela posição de vítima, mas ele permite esses processos para nos transformar em um testemunho. E essa dor que você viveu se transforma o teu ministério. Você pode ajudar outras pessoas através disso que você vivenciou. E a dor, ela não deve se tornar um ídolo no seu coração. Ela precisa se tornar um lugar onde você busca cura. Então se torna um altar, onde você vai buscar a cura no Senhor. A Bíblia fala no Salmo 147:3. Ele cura os de coração quebrantado. Então Deus é o médico da sua alma, do seu coração, do lugar onde os outros médicos não podem chegar. Só Deus pode. Mas você precisa se submeter aos métodos de Deus, aos processos dele, perdoar, confiar, se entregar, buscar essa cura intencionalmente. E a pergunta não deve ser: Senhor, por que isso aconteceu comigo? A pergunta deve ser: o que é que Deus quer formar em mim através disso? O que é que Deus quer fazer em minha vida através disso? O que é que Deus quer fazer na vida das pessoas através da dor que eu vivi? E Ele quer curar você, Ele quer purificar você, restaurar você, e Ele quer tornar você mais parecido com Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Ele ficou bem grande, Mas eu creio que é para a glória de Deus que você tenha tido clareza. Se você se identificou com alguma dessas feridas, ou talvez com todas elas, busque cura no Senhor. Procure profissionais que são cristãos, que possam te ajudar também nessa caminhada de buscar pela cura. Eu desejo de todo o meu coração que você alcance restauração, restituição em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.